Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When we'd been there 10,000 years, bright shining as the sun, we'd known as days to sing God's praise. And when we'd first begun, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Olá, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, nós estamos juntos para falar, um pouco de Deus e aprender, porque a gente quer falar mais daquilo que Deus já tem falado ao nosso coração, dia a dia. Por isso nós precisamos que o Senhor nos oriente, nos dê sabedoria para que a palavra chegue, cada um de vocês, ao meu coração também. Vamos orar. Ó Deus eterno, quão maravilhosa graça, Senhor, é a Ti, porque o Senhor concedeste o Teu Filho Jesus para que viesse até nós,
morresse por nós e também concedesse a cada um de nós a salvação. Ó Deus, queremos nessa manhã, nesse momento, dizer que o Senhor é maravilhoso, compassivo, misericordioso também, e nos dá a oportunidade para que nós possamos ouvir, Senhor, mais de Ti e aprender também. Guarda os nossos lábios, guarda o nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra Ti. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? E essa lição, a lição de hoje, ela está chegando num momento assim crucial, né? Quando a gente fala de igreja cristã, e também para que a gente entenda como é a salvação, né? E como é a leitura que foi feito, né, por teólogos, por pessoas dedicadas a ti. Quando a gente fala teólogo, muitas vezes a gente já discrimina, parece que tudo que tem a ver com teologia tem a ver contra a espiritualidade. Não é assim, né? Caminha junto, e teologia justamente é para estudar, né? E tentar falar de uma maneira mais acertada, porque o ser humano ele é complicado, né, para interpretar e entender as coisas. E Deus, na sua plenitude, também é difícil de ser compreendido. Então, estudos, né, mais estudos, juntamente com a porção que vem de Deus, para que a gente possa ser conduzidos de uma maneira reta na palavra e não cair, né, em heresias. Muitos se desviaram, né, nessa tentativa de explicar o que está escrito na palavra de Deus, acabaram falando que não é. E muitas pessoas foram induzidos a enxergar daquela forma e se distanciaram, né? Então a heresia, ela acaba distanciando mais de Deus. E hoje nós vamos falar da sedutora graça divina que encontra lá no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 3 ao 6, Atos 9, 3 ao 6. Diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Uma luz vinda do céu, né, brilhou ao redor dos que estavam ali, juntamente com Saulo, né? Saulo e os que estavam juntamente com ele. Lançou por terra, Saulo caiu por terra, e essa voz perguntou: por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. É muito interessante, né? A gente olha nesse texto, a gente sabe que Saulo era
um tremendo de um zeloso das Escrituras. No entanto, não tinha visto ainda, né, Jesus, não conhecia realmente o que estava, né, dentro de toda a Escritura, e não conhecia a voz também de Deus, né? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí Jesus responde: eu sou Jesus. Então, daquele momento em diante, Deus se apresenta, né, na vida de Saulo, né, através de Jesus, e ali ele começa, os primeiros passos, né, já começa a ser dado para entender, para ter uma intimidade, né, com Jesus. E ele dá uma ordem: vai, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Nós somos, como povo cristão, essa luz, né, que assim como aqueles que iam dizer a Saulo que devia fazer, assim nós somos, né, diante de Deus, diante do mundo, as pessoas que dirão a outras pessoas que não conhecem ainda a Jesus o que devem fazer, porque na totalidade as pessoas não sabem muito bem, né, o que deve fazer para seguir a Cristo, para fazer as coisas certas. Estão aí, né? Na caminhada, mas cada um vivendo como acha melhor, né? Segundo a vontade do seu coração. E alguns deles acham até que conhecem, pensam, né, que conhecem a Deus, mas estão aí perdidos. Alguns até se dizem cristãos, né? Hoje está muito complicado. A ideia de ser um cristão, a ideia de ser um religioso, as pessoas estão vivendo aí, vão até a igreja. Saulo, mais do que ninguém, né, era alguém que cumpria ali, e por zelo ele estava fazendo essa perseguição. Então, as coisas são muito difíceis de compreender, né, quem realmente segue, que está ouvindo verdadeiramente a voz de Deus. A gente vai ver lá para frente que a vida de Saulo, a partir daí, começa num novo direcionamento. Não é mais aquele que perseguia. Ele começou a ser perseguido, porque na verdade é assim, né, a vida do cristão, assim como foi com o próprio Mestre Jesus, que viveu a vida toda dele, né, sendo perseguido. As pessoas não entendiam, alguns iam lá nos encontros, né, quando ele se reunia com as multidões, ouvia o que ele tinha que falar, mas na verdade a maioria estava, né, o mesmo povo que proclamou Jesus lá dias antes da sua agonia, na entrada triunfal, né, em Jerusalém, montado no jumentinho, saudando, jogando as vestes ali. Foi os mesmos que estavam também pedindo para que soltasse Barrabás e crucificasse a Jesus. Então, um ser humano, na sua essência, ele é meio perdido, né? Meio perdido, estou querendo dizer, em relação à ideia, porque o ser humano é perdido totalmente. Sem Jesus, é totalmente perdido, né? Só através de Jesus mesmo que começa a ter uma concepção nova, diferente, né, das coisas de Deus. A gente vai seguir, né, algumas coisas aí na introdução, falando do mistério da salvação. Então usaremos o conceito da graça na perspectiva
perspectiva das tradições calvinista e reformada e na teologia contemporânea. Então, o conceito da graça na tradição calvinista, né? A gente coloca conceito aí que é muito interessante. Então, a palavra graça é bíblica, né? Não foi tirado de outro contexto. No Novo Testamento, o termo grego charis graça aparece 155 vezes, sendo que 100 delas citadas na literatura paulina. Então são 2/3, né? Paulo, esse mesmo que caiu por terra, que perseguia Jesus, foi quem mais falou sobre isso, né? Aquele que foi alcançado de uma maneira assim extraordinária, num momento crucial que ele estava perseguindo. Jesus falou: ó, para aí, né? Você não está simplesmente perseguindo pessoas, você está perseguindo a minha igreja, você está me perseguindo. Olha, é quando as pessoas perseguem um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus. Às vezes a gente quer dar a resposta: puxa vida, a gente faz daquilo uma... tão perseguindo, né? A igreja sempre foi assim. Eu não vejo nada diferente do que a palavra de Deus sempre mostrou. E se está perseguindo, aí vem, né, a coisa mais interessante. E se está perseguindo, é porque realmente é de Cristo, porque algo que não muda, não transforma e que não é de Deus, ninguém persegue, não. Não está fazendo diferença, porque tudo aquilo que for de Deus, o ser humano, né, é encabeçado lá pelo nosso adversário, ele vai perseguir, porque ele não quer que as coisas de Deus cheguem no coração do ser humano. Essa é a questão. Tudo que é de Deus, tudo que é de Deus é diferente do que a gente pensa. É de Deus, vai causa impacto na vida das pessoas, sim, mas justamente por causa desse impacto a gente vai sofrer perseguição, porque o mundo não quer na pessoa lá do nosso adversário, Satanás. Ele não quer que o mundo tenha uma trajetória diferente, melhor. Ele quer mesmo que seja destruído. Quem veio para roubar, matar e destruir, é só a gente ler a palavra de Deus, né? Ele vai querer bem das pessoas. Essa sedução, né, que ele faz, prazeres desse mundo, é tudo para desviar a atenção no principal, que nós temos a alma, né? A nossa vida não termina aqui, né? Ela continua para toda a eternidade. Então o que nós construirmos aqui é o que nós vamos ter lá, né? Na continuação da eternidade. A tradução mais próxima para charis é favor. Olha, um favor, né? Uma graça, um favor. E não é da maneira que o ser humano vê favor, né? Estou fazendo um favor para a pessoa, né? Parece que é levado até com um descaso, né? Estou fazendo um favor. Não, quando a gente fala nessa tradução aí, favor, é algo que a pessoa não merece. De certa forma, a gente está até certo. A pessoa não merece, mas você está fazendo assim mesmo. Essa é a graça, nós não merecemos. E assim mesmo Deus está fazendo por nós um grande favor para nós, uma tremenda de uma graça por nós.
No Antigo Testamento, o equivalente à palavra grega é em, significa que Deus voluntariamente decide ser gracioso. Ele decidiu ser gracioso para nós. Ir até o nosso encontro, né, para que a gente pudesse, acima de tudo, ter um encontro com Ele, desfrutar do amor dEle. Isso sempre esteve no coração de Deus, né? Desde a construção lá do mundo, da criação do homem, e depois o homem cai, né, em pecado. Ele planeja como fazer isso, né, para que o ser humano seja alcançado pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Então tudo isso, né, sinônimos aí, pequenos até, para a gente falar o que é graça de Deus, né? Não é a maneira que nós fazemos o favor, né, aquilo que nós damos. Às vezes a pessoa vai dar um presente, né? Eu já vi histórias assim. Eu lembro quando a gente tinha umas trocas de presente, né? Na época lá do primário, ginásio e tal. E a impressão que se dava era assim: a pessoa, ao ganhar presente, ela quer ganhar um presente, de repente o que ele acha que merece, o que ele gostaria de receber. Mas ao dar, ele não é tão gracioso assim, não. Ao dar, ele, né, fala que não tem condições, é por isso que ele vai dar, de repente possa ser essa mesmo, né, ideia. Mas às vezes não, ele gasta muito para si. Mas quando ele vai dar para alguém, ele tem que achar o mais barato, que não pese muito no bolso. Daí vai procurar no R$1,99. Naquela época não tinha, né, na minha época de infância. Mas trazendo para os dias de hoje, vai lá no R$1,99 e dá um presente para as pessoas. A ideia é diferente, de dar o melhor que a gente tem, né, para as pessoas. Para a gente entender o que Deus fez para nós, o nosso coração já vai começar a pensar assim: a gente dá o que a gente tem, para que as pessoas possam usufruir um pouquinho daquilo que Deus nos concedeu. Olha só, né, Agostinho, que começa a trabalhar, né, depois vem outros aí discutindo a ideia dele, não concordando muito com a ideia dele. Mas assim, para Agostinho, o ser humano caído em pecado não teria condições de liberdade sem a reviravolta em seu interior, causada pela ação graciosa de Deus. Então ele trabalha assim. Foi o que aconteceu com Saulo. A gente tem que olhar para o texto. Então, a partir desse encontro que Deus, através de Jesus, tem com Saulo, ele cria uma reviravolta ali, né, em todo o ser de Saulo, que ele começa daí a entender, porque antes, sem esse encontro, ele estava perdidão, achando que ele estava fazendo certo, né, um tremendo religioso, achando que estava fazendo certo, porém sem entender nada. Então, o que acontece ali, através da ação graciosa, hoje a gente trabalha a terceira pessoa, né, da Trindade, a presença do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, para impactar a pessoa e ela ser alcançada, né? Se não for isso, quantos outros mais que tiveram, né, na vida aí religiosa, tiveram a graça, né, de Deus, mas alguns não foram alcançados assim, de uma maneira tão espetacular, porque a ação do Espírito Santo ele conduz e dá para cada um o que é necessário para que possa desempenhar a obra de Deus. Alguns foram agraciados assim de maneira estrondosa, né, de realmente doar
a vida a Cristo. Eu vejo a vida de Paulo como uma vida de doação, né? Ele não tinha muito assim a preocupação simplesmente com ele só, né? Ele se preocupou muito com a igreja, né? Com as pessoas levando. Daí nesse segundo estágio ele queria saber como que era a igreja que ele plantou, como que vocês estão. Eu estou sabendo aí que está acontecendo algumas coisas estranhas aí no meio de vocês. Ele vai conduzindo o amor pelo corpo de Cristo, que era a igreja. Então Calvino, ele vai justamente na linha dos ensinos de Agostinho, na doutrina da graça, e depois é trabalhada essa questão da predestinação. Nossa, falar em predestinação é terrível, né, na compreensão, porque ao trabalhar depois a questão da predestinação, muitas coisas foram colocadas, né, na boca de Calvino que Calvino não disse, né? E daí vem a ideia da dupla predestinação, né? Lá o Pelágio, né, Armínio, alguns que trabalharam em outro contexto arminianista, trabalha num outro contexto diferente desse Calvino, né, de como Calvino trabalhou. É interessante que boa parte da igreja a gente vê até na fala, né, da liderança da igreja uma ideia mais arminiana do que calvinista, né? Aceita Jesus, né? Quando você fala aceita Jesus é meio complicado, porque quem aceitou a gente foi Jesus, né? Ele que aceitou a gente, não é a gente que aceita. Ele toca em nosso coração. É uma pergunta meio complicada, eu diria até equivocada. A gente pergunta se a pessoa aceita a Jesus. Eu entendo até que diante dessa frase, quer dizer, você abre o seu coração, né, para que ele governe a sua vida, possa ser essa a intenção, né? Mas a ideia de Calvino é muito mais forte. Deus alcança, a vida da pessoa já começa a tomar um novo rumo, que não tem jeito de você aceitar ou não aceitar. Eu estou passando aqui pelo livro de Jonas, né, do profeta Jonas, e é muito interessante porque Deus chama esse profeta e dá uma ordem, vai a Nínive, vai lá, prega, né, o povo lá para o arrependimento, porque eles estão fazendo barbaridades, para que eu não destrua a cidade. Jonas, ele toma um caminho oposto, ele fala, vou fugir, né? Eu não vou não. Ele toma um navio e vai para outro lugar, né? Para Tarsis. Olha, no meio do caminho houve uma grande tempestade e enfim, né? Ele é jogado ao mar, tragado por um grande peixe. Ele fica por 3 dias ali, orando a Deus. Ele é vomitado na terra e vai ter que continuar fazendo, viu? Você tem que continuar fazendo, né? Eu determinei para que você faça. Né? Então, quando Jesus toma a nossa vida, não tem discussão com ele. A gente fala assim, eu aceito, não aceito. As pessoas que não reconhecem Deus, né, é porque não foram ainda tocados por Ele. A gente ficou sabendo ainda quantos ateus, hein, a vida toda, e no final da vida eles reconheceram a Deus, era cegueira, eles não queriam, né, acreditar, mas na hora que foram alcançados, eles viram uma coisa que outras pessoas viram a vida toda. Então é um toque de Deus na nossa vida. Diz assim, o maior ensino da predestinação está em dizer
que a natureza humana decaída não dispõe de meios para aproximar-se do seu Criador. Deus é quem restaura em nós a vontade de nos aproximarmos do Criador e Redentor. Em geral, a insistência em definir a doutrina acerca da graça salvífica de Deus aponta basicamente para 3 linhas de interpretação. A predestinação, que a gente fala um pouquinho, a gente não vai entrar porque se a gente fala muito, causa mais embaraço do que ajuda. Daí vem o universalismo defendido pelo teólogo suíço Karl Barth, também conhecida como salvação universal, a doutrina de que toda alma humana é chamada a reconciliar-se com Deus por causa do seu divino amor e misericórdia. E a arminiana, Deus escolhe aqueles que escolheram, é isso que nós acabamos de falar, né? Que, a gente escolhe seguir a Deus, a gente não tem condições. A predestinação ela é muito mais forte, porque quando você tem o toque do Espírito Santo na nossa vida, você não tem para onde correr. Foi o que aconteceu com Saulo. Caiu lá, ele reconheceu na hora, não teve... eu não reconheço, não, né? Podia pôr desculpa em qualquer outra coisa, mas foi Deus ali. Foi Deus que falou: você é meu, Saulo. Você vai sofrer pelo meu nome, né? E tanto que foi, né? Ele sofreu muito por fazer a vontade de Deus, por pregar o Evangelho de Deus. Mas assim, queridos irmãos, né, para quem não pensa em Deus e foge, né, porque Deus, quando Ele acolhe a gente, foi a citação que eu fiz de Jonas: você pode fugir, né, mas Deus está no encalço, né, Ele vai arrebatar o coração do ser humano, né, aquele que Ele chamou não consegue fugir da presença de Deus, ele vai reconhecer, né? Não é a gente que escolhe, né? Eu vou querer seguir esse, né? Mais ou menos uma maneira de a gente ver religiões aí, que você escolhe que santo você serve, né? Com Deus não funciona assim. É Ele que recolhe, estende as suas mãos para o ser humano e chama. Enfim, a graça divina é um mysterium salutis, é um mistério, né? Então, a gente tenta explicar a graça divina, né? Nossa, deu até o filho dele para morrer, né, por nós. Que graça é essa, né? Quem daria o seu próprio filho para sofrer, né, por nós? Acredito que ninguém faria isso, principalmente pelo seu inimigo, por aquele que fala: não, eu vou fazer o seguinte, vou dar prova de amor para ele, eu vou sacrificar o meu próprio filho para que ele mude de vida. Isso ninguém faria isso. O ser humano não teria condições de fazer isso. Isso que Deus fez por nós, né? Dar o seu próprio filho para nos alcançar. Daí vem o conceito da graça na teologia contemporânea. A teologia contemporânea vem evitando as intermináveis discussões doutrinárias sobre a graça salvífica, prioriza a prática cristã. Enfim, né? Fica discutindo, né, sobre isso, ou não é, ou não é. Então vamos lá, vamos priorizar a prática, né, cristã.
E dentro da prática cristã já mostra, né, que Deus alcançou, se a gente entender como a gente pratica, né, como o cristão pratica, como Jesus ensinou, que é a prática, não adianta a gente ficar discutindo, a gente vai chegar num momento que ninguém sabe ao certo dizer, e parece que uma palavra trocada que a gente coloca num texto muda toda a ideia em relação. É uma graça tão grandiosa, né, assim, de Deus. Nós fomos alcançados, faz igual Paulo fez, foi lá, trabalhou, né, escreveu. Daí vem os teólogos para tentar explicar o que Paulo tinha escrito lá, né, os textos de Paulo principalmente são ali mais trabalhados. Agostinho vem, né, Calvino e outros, para dar assim uma ideia mais aproximada daquilo que Paulo faz referência, né, em suas cartas e nesse texto, né, de Atos dos Apóstolos que nós lemos. Então vamos lá, né, na nossa caminhada. Tem esse texto de Berkhoff sobre vida cristã e perseverança, abordou satisfatoriamente a questão para ele, se tentarmos analisar a eleição intelectual, evoca questões que não podem ser respondidas, define então como um mistério. Então tem questão que a gente não consegue responder. Essa é um momento aí de aula, mas não que se fecha, né? Olha, o que eu estou falando aqui é tudo, tanto que é bem sintetizado, e mesmo que a gente ficasse dias para tentar explicar e responder algumas questões, né? Nem os doutores, quem sou eu, né? É simples assim como eu sou. Nem os maiores doutores aí, acho que quanto mais estudado, mais bagunça fica na cabeça, né? Ele vai ter ideia do que um falou, do que o outro falou, e daí ele trazer, para ele não, eu vou mais para esse lado, né? Ele escolhe uma linha teológica para ele seguir. Mas, viu, são mistérios, as coisas de Deus ficam no mistério, né? Terá um grande dia, sim, nós teremos um grande dia que as coisas serão desvendadas, né? A gente fala, nossa, discuti tanto sobre isso, né? Falei tanto sobre isso, mas o que importa é que eu estou aqui, né? Diante de Deus, Ele me atraiu, né? E eu estou na presença dEle para todo sempre. A palavra sedução faz sentido em seu significado, atrair, e cita o profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Atrair, ele não teve, ele fala assim, atraído, né? Ele foi atraído, ele não teve como, ele acha, né, diante do que Deus fez para ele, foi algo assim, terrível, não teve como ele discutir, né? Não teve como ele sair fora, foi atraído, né, para esse serviço. Quem conhece a história de Jeremias foi aquele também que só sofreu, falou com um povo que não ouvia, foi lá lançado num poço lá, só sofreu, mas ele foi atraído por Deus para aquele menino. Não teve como ele falar não, ele teve que fazer até o final da vida dele, quer as pessoas escutassem ou não escutassem, ele teria que fazer aquilo. Então, chegando aí no final, né, dessa reflexão, eu coloco assim, não como uma aula, mas como uma reflexão, né, desse texto profundo. Cremos que é de Deus apenas o ato de ir ao encontro do ser humano, apesar de saber que misteriosamente nem todos reagem ao ato gracioso de Deus. Olha que interessante,
Então, a partir quando ele faz, ele manda filho Jesus para que veja o mundo, ele faz isso pelo mundo. Mas tem pessoas que não reagem, né? Isso, ela olha lá para aquele ato. Alguns que viram, né, tudo que aconteceu naquele momento da crucificação, abalou a terra, né? Fala que as pessoas ficaram atemorizadas, mas para alguns aquilo passou de um negócio assim extraordinário, tal que acontece de vez em quando no mundo, e um tempo depois, mas outros falaram, não, isso é obra de Deus, né? Não existe, nunca existiu alguém igual a ele, né? Até na sua morte rasgou lá o véu, né, do templo de cima a baixo, mortos ressuscitaram. Isso só é de Deus. Então há pessoas que reagem, né, essa fala, né, de Deus desperta nele e fala assim, não, tudo que eu tenho aqui não é de valia, né, as coisas que eu faço, que eu penso, é Deus que está me chamando. Entende o chamado. Alguns não entendem, né, vão a vida toda. O que a gente escuta de pessoas em conversas aí que estiveram no seio cristão, né, frequentando uma igreja ou de família cristã, mas que no final tomaram outros rumos, né, e chegou a perdição mesmo, morte, o uso, né, de drogas, se perderam mesmo no caminhar da vida. O que explica tudo isso, né? Óbvio que nós vimos aqui mistério, mas por que é que deixaram, não sabia muito bem, né, o que tinha ali, qual era o presente, o que Deus tinha concedido para eles, que rejeitaram tudo isso. Deus foi ao encontro ali. Eles tiveram a oportunidade de fazer tudo diferente. E daí alguns falam, mas eu vou voltar ainda. A ideia é o que? Voltar para a igreja. Se a pessoa simplesmente voltar somente para a igreja, não vai ter muito resultado isso, né? Se deixar Cristo governar, né, a vida dele, se doar completamente a Deus, assim como Paulo fez, ele se doou de maneira total, né? Surtiu na vida de Paulo um amor profundo pelas pessoas, pelas vidas das pessoas. Quando a gente não entende muito Deus, a gente tem muito amor pela nossa vida, né? Eu não posso morrer, né? Eu não posso passar fome, eu não. Quando a gente tem Cristo no coração, a gente começa a pensar em pessoas, em salvação, né, da vida, da alma das pessoas. Esse mundo aqui não é só nosso, né? A gente acha que é único, as pessoas estão vivendo hoje em dia dessa forma. É como se fossem únicas no mundo. Alguém diria assim, né? A última bolachinha do pacote, né? Pensa que é o tal, né? Nessa vida. E não, gente. A gente tem que se colocar como o menorzinho, né? O mais, né? Ser pastor aqui é só pela misericórdia de Deus, né? Diante de tantas situações que aconteceram, né? Eu não tenho condições de falar por mim mesmo. É pela misericórdia de Deus, né? Senão nem aqui estaria mais. Mas Deus permitiu que nós estivéssemos, né? Mas
um tempinho aqui nesse mundo para poder falar das coisas dele. Senão não tem sentido a vida. A vida não tem sentido sem Deus. É um viver, né, sem graça, né? Sem graça. É diferente. Né? Então quero deixar nessa manhã justamente isso, né, na vida, no coração dos irmãos e das irmãs. Não reaja ao contrário de Deus, reaja ao gracioso ato de Deus. E que Deus os abençoe e dê a paz necessária para a caminhada aqui na terra. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, nós continuamos aqui na Tua presença, sabendo, Senhor, que os Teus mistérios, que as coisas relacionadas a Ti, Senhor, é de uma grandiosidade tremenda, inesgotável. Seria possível todo o tempo, toda a eternidade para falar de Ti, o que o Senhor é, como o Senhor opera, como o Senhor realiza. Mas sabemos também que não é do muito falar, ó Deus, nós precisamos entender, Senhor, degustar a Tua palavra, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, Senhor, responder ao Teu chamado. O Senhor tem chamado as pessoas têm saído fora, Senhor, têm corrido, assim como Jonas fez, corrido do serviço, corrido, Senhor, de viver uma vida plena diante de Ti, Senhor. Eu peço, Senhor, que alcance, Senhor, continue tendo compaixão e misericórdia de nós. É tudo que nós precisamos na nossa vida. É a Tua graça, Senhor, a Tua compaixão, a Tua misericórdia em nós. Vive em nós, Senhor. Dá calma para o ser humano, dá calma e paciência para a Tua igreja. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome do amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu querido irmão e irmã. Fiquem na paz, viu? Fiquem na paz de Deus. E vamos trabalhar, né, para honrar esse Deus grandioso. O Senhor é a nossa força. Amém.